Existe um tipo de silêncio que não é ausência de som, é ausência de compreensão, um vazio que ressoa, ecoando perguntas que ninguém ousou responder. Durante séculos, olhamos para o céu com admiração, tentando traduzir as estrelas em palavras, tentando encontrar sentido na dança eterna dos planetas, até que um homem apareceu e ousou ouvir esse silêncio. Albert Einstein não foi apenas um físico, ele foi um sismógrafo da realidade. Onde muitos viam apenas fórmulas, ele via música. Onde muitos buscavam ordem, ele aceitava o caos. Einstein não quis dominar a natureza, ele quis entendê-la, porque no fundo ele sabia, aquilo que entendemos, nós respeitamos. E foi com esse respeito que ele escreveu uma das mais poderosas poesias já feitas pelo pensamento humano, a teoria da relatividade. Mas não se engane, essa teoria não é apenas sobre espaço e tempo, é sobre a forma como o universo respira, sobre como tudo está ligado por fios invisíveis que não podemos ver, mas podemos sentir se olharmos com atenção. Imagine o espaço não como um palco onde o universo acontece, mas como parte do espetáculo, um tecido que se curva, que se estica, que dança em torno da matéria. Imagine o tempo não como um relógio, mas como uma emoção, acelerando, desacelerando, dobrando-se como as ondas do mar. Essa era a visão de Einstein, uma visão que rompia com tudo que o mundo acreditava. No século XIX, acreditava-se que o tempo era absoluto, que ele corria da mesma forma para todos, como um metrônomo divino, impassível. Mas Einstein olhou mais fundo. Ele percebeu que o tempo e o espaço eram parte de uma mesma entidade, o espaço-tempo. Um tecido quadridimensional que se curva com a presença da matéria. Em outras palavras, a gravidade não era uma força misteriosa, era o próprio espaço se curvando. E quando ele disse isso, o mundo desacreditou. Muitos riram, muitos ignoraram, mas Einstein permaneceu em silêncio, porque ele sabia que a verdade não precisa de defesa, ela precisa de tempo. E, ironicamente, foi o tempo que lhe deu razão. Em 1919, durante um eclipse solar, a luz das estrelas foi observada curvando-se ao redor do Sol, exatamente como Einstein havia previsto. O mundo então não teve escolha, a ciência se curvou, assim como o espaço, e naquele momento a teoria da relatividade deixou de ser teoria e se tornou realidade. Mas não é apenas o que Einstein descobriu que importa, é como ele descobriu. Ele não tinha laboratórios avançados, nem tecnologia de ponta, tinha apenas uma caneta, papel e imaginação. Einstein dizia, a imaginação é mais importante que o conhecimento, porque o conhecimento é limitado ao que sabemos, mas a imaginação, ela nos leva para o que ainda não ousamos sonhar, e foi assim que ele sonhou o universo. Um universo que não é frio, mecânico, impessoal, mas sim vivo, pulsante, sensível à presença. Um universo onde o tempo desacelera quando nos aproximamos da luz, onde o espaço se curva diante da massa, onde tudo está conectado em um balé cósmico de causa e efeito. A teoria da relatividade não nos deu apenas equações, ela nos deu consciência, a consciência de que o universo é dinâmico, que a realidade é moldada pelo observador, que o tempo não é igual para todos, e mais do que tudo, que a verdade está escondida onde poucos têm coragem de olhar. Einstein enxergava o invisível, ele via o que estava além das aparências, e talvez por isso ele tenha dito que o mistério é a coisa mais bela que podemos experimentar, porque o mistério nos chama para a aventura, ele nos empurra para frente, ele quebra nossas certezas, nos sacode e nos reconstrói com algo mais poderoso, a dúvida criativa, a dúvida que impulsiona a ciência. Ele foi chamado de louco, de sonhador, de herege, mas nunca de indiferente, porque quem sente o universo nos ossos não consegue ficar em silêncio. O coração do universo não bate com sangue, ele pulsa com ideias, e foi Einstein quem nos ensinou a ouvir esse batimento. Sua teoria não nos deu respostas definitivas, ela nos deu melhores perguntas, e na ciência, perguntar é a forma mais honesta de amar a verdade. Hoje, quando olhamos para buracos negros, para ondas gravitacionais, para a expansão do cosmos, estamos ouvindo o eco da mente de Einstein. Cada descoberta moderna ainda carrega suas impressões digitais. Ele não nos deu um mapa completo, mas acendeu uma tocha, e com ela estamos atravessando a escuridão. Então, se algum dia você se sentir pequeno diante do universo, lembre-se, foi um ser humano quem desvendou seus segredos. Foi um homem sentado com um papel quem revelou que o tempo é relativo, que o espaço pode se dobrar, que a luz não precisa de matéria para existir. Se isso não é mágico, nada mais é. E no fim, a teoria que revela o coração do universo é mais do que física, é filosofia, é poesia, é uma carta de amor ao cosmos, escrita com lógica e enviada com paixão. Porque, segundo Albert Einstein, o universo não é apenas um lugar, é uma pergunta.
pergunta e nós somos a resposta que ainda está sendo escrita. E essa resposta está longe de acabar. A teoria da relatividade foi apenas o primeiro ato. Ela abriu portas para o impensável, para os buracos negros, para a dilatação do tempo, para a possibilidade de dobrar o espaço e viajar através dele. Mas cada nova descoberta que fazemos, cada partícula que identificamos, cada explosão estelar que detectamos, parece sussurrar algo. Ainda não sabemos tudo. Einstein passou seus últimos anos tentando unificar tudo. Ele acreditava que todas as forças da natureza, gravidade, eletromagnetismo, forças nucleares, deveriam vir de uma única origem, uma única equação, uma verdade suprema, que unisse tudo. Ele chamou isso de teoria do campo unificado. Mas essa equação nunca veio. O universo permaneceu em silêncio. Não porque não havia resposta, mas talvez porque não estávamos prontos para ouvi-la. E talvez ainda não estejamos. Mas isso não importa, porque o que Einstein realmente nos ensinou não foi uma fórmula, foi um hábito. O hábito de questionar, de buscar, de duvidar com propósito, de amar o mistério sem se perder nele, de transformar perguntas em pontes que nos levam do que sabemos até onde ousamos imaginar. Hoje, cientistas seguem esse caminho. O telescópio James Webb vasculha o passado do universo em busca de suas primeiras luzes. A física quântica tenta compreender o comportamento do infinitamente pequeno, e em algum lugar entre essas escalas pulsa a mesma curiosidade que moveu Einstein. O universo não tem pressa, ele espera que estejamos prontos. Ele fala em códigos, ondas, frequências, vibrações, luzes, e espera que decifremos, como uma mente antiga que apenas sussurra para aqueles que sabem escutar, e nós ainda estamos aprendendo a escutar. Por isso, quando alguém diz que ciência é só números, sorria, porque você sabe, você viu o coração do universo pulsar em uma ideia, você entendeu que cada descoberta é uma faísca na escuridão, que entender o cosmos é entender a si mesmo, porque somos feitos do mesmo tecido que costura galáxias, porque pensar sobre o universo é, no fundo, um ato de coragem, a coragem de Einstein, a coragem de imaginar, e que possamos um dia continuar de onde ele parou. A mente humana é o instrumento mais poderoso do universo conhecido, mas a maioria das pessoas vive como se a mente fosse uma caixa, com tampa, paredes e limites fixos. Elas crescem, aprendem o básico, absorvem regras sociais, seguem trajetos previsíveis e se acomodam ali dentro, no conforto do conhecido, no abrigo daquilo que já entendem. Mas Einstein, com uma simplicidade brutal, nos deu um aviso. Se sua mente se abrir de verdade para uma nova ideia, ela nunca mais será a mesma. E essa não é uma metáfora qualquer. Isso é física, isso é neurociência, isso é espiritualidade entrelaçada com lógica, porque toda ideia nova é uma expansão, um rompimento, uma fissura na estrutura rígida da zona de conforto. Quando você contempla algo que nunca havia considerado antes, quando entende uma teoria, descobre uma verdade ou simplesmente se permite duvidar, sua mente se transforma. E o mais profundo disso é ela não consegue voltar atrás, porque agora ela viu, ela sentiu, ela tocou uma nova dimensão do entendimento, como olhar pela primeira vez para uma galáxia distante, perceber que você é apenas um ponto minúsculo num mar infinito de possibilidades. Não importa quanto tempo você volte à rotina, ao mundo comum, à vida mundana, aquela visão cósmica continua viva em você. Einstein sabia disso, ele viveu isso. Suas ideias sobre espaço-tempo, relatividade, luz e gravidade não vieram de fórmulas frias, vieram de questionamento constante, vieram de imaginar que ninguém ousava imaginar. Ele se permitia pensar como uma criança, com curiosidade crua, sem medo do absurdo. E ao fazer isso, sua mente crescia, expandia, rompia os limites da ciência da época e também os limites da compreensão humana. Mas ele sabia, isso não era um dom exclusivo dele, era uma escolha, um hábito, um chamado, a mesma escolha que você pode fazer agora, hoje. Você pode optar por deixar uma ideia nova entrar, uma pergunta incômoda, uma dúvida corajosa, pode abrir espaço para o desconhecido, mesmo que isso machuque o ego ou ameace tudo o que você pensava saber. Porque quando a mente se abre, ela começa a ver. E quando começa a ver, ela começa a mudar. E quando começa a mudar, ela nunca mais volta ao normal. É por isso que tantas pessoas resistem ao aprendizado real. Porque aprender de verdade não é colecionar fatos. É deixar de ser quem você era ontem. É morrer intelectualmente para renascer mais próximo da verdade. Einstein entendia que o universo não é estático e nem a mente deve ser. Abrir a mente é como abrir o universo inteiro. Um pequeno espaço interno pode se tornar vasto como o espaço sideral, se você tiver coragem. Coragem para abrir a porta da ignorância e atravessá-la sem saber o que encontrará do outro lado. Coragem para admitir que sempre há mais a descobrir. Coragem para crescer, sabendo que nunca mais caberá na mesma forma. Então, quando ouvir essa frase de Einstein,
A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Entenda que não é apenas um conselho, é um convite, um desafio. Você tem coragem de nunca mais ser o mesmo? E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda busca, ainda questiona, ainda sonha. Talvez uma ideia, uma imagem ou uma frase tenha acendido algo. Uma faísca de curiosidade, de expansão, de silêncio interior. Guarde isso, alimente isso, porque é assim que começamos a transformar não só o mundo, mas a nós mesmos. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, deixe seu like. Isso ajuda o canal a alcançar mais mentes dispostas a enxergar além do óbvio. E se você ainda não se inscreveu, essa é a hora. Aqui, cada vídeo é uma jornada para dentro do universo e para dentro de você. Obrigado por escutar, por pensar, por sentir. Nos vemos no próximo capítulo dessa grande aventura cósmica.